Preciso de um avião para as quengas. Daniel Vorcaro descobriu, como poucos no Brasil, uma fórmula eficiente para cultivar relacionamentos com políticos e empresários influentes. E a receita parecia super simples. Viagens internacionais, com seminários e fóruns de negócios durante o dia, jantares super sofisticados e degustações à noite, e festas privadas que avançavam madrugada dentro em hotéis de luxo. Tudo organizado nos mínimos detalhes pela equipe dele, principalmente a presença discreta e privativa de mulheres, até com corredor privado nos hotéis. Nesta semana, o STF tornou públicas mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação do Banco Master, e entre elas essa frase que chamou a atenção: preciso de um avião para as quengas. A mensagem foi enviada pelo Vorcaro a um assessor dele em abril de 24, fazendo referência à organização de uma destas viagens para Nova York. Em outra conversa entre eles, o funcionário relata aí uma preocupação com a distribuição das mulheres pelos quartos do hotel e menciona ter pensado na privacidade de quem pretendesse curtir com a florzinha a festa. Os diálogos ajudam a gente a compreender a dimensão da estrutura montada para atender convidados influentes. Só que tem aí uma questão que, até aqui pelo menos, parece receber muito menos atenção nas investigações do que deveria. Quem eram essas mulheres? Em que condições elas foram recrutadas? Que tipo de acordo existia entre elas e os organizadores? Elas compreendiam exatamente o contexto em que estavam sendo inseridas? Falavam português? Conheciam os riscos envolvidos? Tiveram a privacidade respeitada? Deram consentimento para eventuais gravações? Autorizaram o compartilhamento de imagens? A filósofa Djamila Ribeiro vem insistindo nesse ponto na coluna dela na Folha de São Paulo. É uma provocação super pertinente, porque quando o assunto é corrupção, tráfico de influência ou crimes financeiros, essas mulheres aparecem nos autos, nos vídeos e nas reportagens, só que raramente aparecem como sujeitos de direito. A impressão é que elas só despertam interesse quando podem ajudar a comprovar irregularidades cometidas por homens poderosos. Se servem como peça de acusação, entram na narrativa. Agora, se a discussão é sobre seus direitos, desaparecem dela. Essa lógica é reveladora porque mostra como determinadas mulheres continuam sendo tratadas não como pessoas, mas como parte da decoração de ambientes frequentados por homens das elites econômicas e políticas. Elas são vistas como acessório, entretenimento, como um detalhe logístico, como a gente viu na frase do Vorcaro. E isso é especialmente grave porque a gente está falando de um contexto que envolve assimetria de poder, dinheiro, influência internacional e, muito possivelmente, vulnerabilidade social. Não é preciso afirmar que houve crime para reconhecer que existem perguntas legítimas que precisam ser respondidas. Aliás, é exatamente para isso que servem as investigações. Por isso a gente cobra aqui. A própria legislação brasileira reconhece a gravidade dessas situações. A Lei 13.772 de 2018 criminaliza o registro ou a divulgação de cenas íntimas sem consentimento. Além disso, a legislação brasileira e tratados internacionais dos quais o país é signatário estabelecem mecanismos de proteção contra a exploração sexual, tráfico de pessoas e outras formas de violência. Por isso, chama muita atenção que a curiosidade pública esteja tão concentrada nos bastidores das festas e tão pouco interessada nas condições em que essas mulheres participaram delas. Talvez seja mais confortável discutir o escândalo do que as consequências humanas, né? Porque seja mais fácil transformar mulheres em personagens exóticas em uma história de luxo, poder e excessos do que reconhecê-las como possíveis vítimas de violações. Aliás, a experiência mostra que grandes escândalos envolvendo homens poderosos frequentemente produzem esse efeito, né? Os nomes dos empresários e dos políticos ocupam as manchetes, as cifras, né, ganham destaque, as disputas de poder dominam o debate e as mulheres ficam pelo caminho. Foi assim, em inúmeros casos internacionais, que anos depois revelaram histórias de abuso, exploração e silenciamento que ninguém quis enxergar quando tudo estava acontecendo diante dos olhos de todos. A história recente mostra como esse tipo de cegueira coletiva pode custar caro. Vocês já sabem do que eu vou falar, né? Durante anos, o Jeffrey Epstein circulou entre empresários bilionários, políticos, celebridades e membros da elite mundial. O seu poder de influência era tão grande que, por muito tempo, a atenção pública se concentrou mais nos seus contatos famosos do que nas jovens que orbitavam aquele sistema. E as perguntas erradas dominavam o debate. Quem frequentava as festas, quem estava nos aviões, quem aparecia nas fotografias, quem era amigo de quem? Enquanto isso, as perguntas realmente importantes demoraram anos para ganhar espaço. Quem eram aquelas meninas? Como é que elas foram recrutadas? Que tipo de vulnerabilidade elas enfrentavam? Quem lucrava com a exploração delas? Quem falhou em proteger aquelas meninas? O resultado dessa inversão de prioridades é conhecido. Durante muito tempo, as vítimas foram tratadas como personagens secundárias de uma história cujo protagonismo era reservado aos homens ricos e poderosos. Só depois o mundo percebeu que elas eram, na verdade, o centro da história.
É por isso que a reflexão levantada pela Djamila merece atenção no caso do Banco Master e das investigações. Não porque os casos sejam exatamente iguais, não porque as investigações apontem necessariamente para os mesmos crimes, mas porque existe aí, isso é inegável, um padrão que se repete. A corrupção precisa ser investigada, os crimes financeiros precisam ser esclarecidos, só que uma sociedade madura não pode aceitar que mulheres sejam lembradas apenas quando serve para ilustrar o escândalo de algum homem poderoso. Se tem algo que o caso do Banco Master também nos ensina, é que uma sociedade madura precisa ser capaz de fazer duas perguntas ao mesmo tempo: quem se beneficiou do esquema e quem pagou o preço por ele.